Saudações, pessoal. Bom, hoje irei demonstrar aqui para vocês um hack de memória. O que é um hack de memória? Bom, iremos construir um programa que vai armazenar um determinado valor em uma variável que vai estar alocada em um endereço de memória, e com outro programa, hack, iremos acessar esse endereço de memória e trocar o seu respectivo valor. Bom, hack de memória. Lembrando que o que eu irei demonstrar aqui hoje é apenas para fins didáticos. Condeno e não aprovo quem utiliza isso para meios ilícitos. Afinal, conhecimento nunca é demais. O programinha aqui que eu vou utilizar para realizar o monitoramento dos endereços de memória será o Cheat Engine. Bom, Cheat Engine. O Cheat Engine ele realiza a verificação de uma aplicação que está rodando na minha máquina. E ele vai fazer o que? Ele vai verificar quais os endereços de memória que estão alocados daquela respectiva aplicação. Então, se a gente procurar aqui o Windows Explorer, a gente pode verificar aqui em Memory View, e aqui ele vai trazer um código em Assembly, né? Então é muito importante também entender um pouco Assembly, né? Os endereços de memória, tudo em hexadecimal. Bom, a gente vai utilizar ele para realizar um monitoramento. Vale lembrar que no programa que eu vou montar como cobaia, eu já vou pedir para ele poder imprimir diretamente aquele endereço de memória que essa variável vai estar alocada. Então, deixando a gente um pouco mais fácil de acessar aquele endereço de memória e um pouco mais compreendível. Logo mais adiante, irei demonstrar como que é feito um hack de memória com um jogo. Então, vou alterar a memória de um jogo para a gente ver como que ele funciona na prática para determinados programas. Isso vale também para pessoas que fazem cracks de programas, né? Então sempre é aquele negócio, é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Isso a gente vai entender mais adiante. Bom, para quem se interessar em hack de memória, quiser baixar o Cheat Engine para pesquisar um pouco e ver como que ele funciona, ele se encontra no cheatengine.org. Para quem se interessar pelo programa e entender como que ele funciona também, esse monitoramento de memória, recomendo que instale e realize uma pesquisa sobre. Afinal, é uma ferramenta muito interessante. Bom, sem mais delongas, vamos para o nosso programa. Aqui eu vou criar um diretório chamado Hack Memory. Aqui eu vou abrir o VS Code. Bom, aqui ele agora construiu um programa cobaia, onde ele vai estar armazenando um determinado valor. E vamos poder verificar em tempo real o valor sendo imprimido e aquele respectivo endereço de memória onde esse valor se encontra armazenado. Bom, aqui eu vou utilizar o meu main.c. Vale lembrar que aqui iremos utilizar algumas APIs do Windows. A maioria do povo costuma reutilizar as extensões do C++, mas lembrando, não é necessário, afinal as APIs do Windows são escritas todas em C. Então eu aqui irei utilizar a linguagem C, como a gente pode verificar. Irei explicar ao longo do decorrer do código. Bom, primeiro eu irei utilizar aqui, vou incluir o stdio, Standard Input Output. Depois irei utilizar o stdlib. Isso aqui já é particularidade de mim, porque eu gosto bastante de umas macros que ele contém ali, para poder realizar controles de verificações, de funções, se foram retornadas corretamente ou não. Vamos utilizar aqui o Unity Standard, que iremos utilizar o que? O sleep, para ele poder segurar um pouquinho, senão vai mandar o meu processador, vai estourar minha CPU lá nas alturas. Então a gente vai dar uma acalmada em todo o while que ele reutilizar aqui como um laço de repetição, a gente vai dar uma acalmada nele. Bom, agora padrão aqui, linguagem C, int main, int argc, char const argv, return exit success. Bom, aqui eu vou utilizar um while, vai ser um while infinito. Eu vou tirar um valor, um int i igual, vou declarar como 100. Eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ele vai imprimir para mim o valor dele, então, porcentagem i. Aqui eu vou pedir para ele me imprimir qual é o valor. E aqui eu vou pedir para ele imprimir para mim o endereço de memória da variável i, que está sendo alocado. E aqui eu vou pedir para ele aguardar pelo menos uns 2 segundos.
Bom, com isso a gente pode abrir o terminal aqui. Aqui eu estou utilizando o GNU-C Compiler, o GCC. A gente vai compilar ele com o GCC. Parâmetro "-o", e vou dar um nome de programa. Beleza. Vindo aqui no diretório, eu vou vir aqui em Program e vou executar. Beleza. A gente pode verificar que ele me trouxe um endereço de memória aqui também, ó, 0A045FFE2C. Um endereço de memória em hexadecimal. E a gente pode vir aqui no Cheat Engine, ó, e procurar aqui o nosso programa que está rodando aqui. Bom, aqui eu vou procurar o valor que ele está emitindo aqui, ó, o valor 100, que é o valor que eu quero alterar. Venho aqui, ó, 100, faço uma pesquisa. Aí ele me entregou alguns endereços de memória. Aqui, ó, ele está me entregando o 2C, que é esse aqui, ó, é esse endereço de memória que está aqui. Bom, é aquele negócio. Às vezes, quando é um programas muito grandes, às vezes o compilador cria ponteiros para poder desreferenciar aquele determinado endereço de memória. Então é aquilo. Quem quiser construir hacks de programa é tentativa e erro, como eu tinha te falado. A gente não consegue imprimir diretamente o endereço de memória como eu estou fazendo aqui. A gente não consegue fazer isso. Então é necessário realizar tentativa e erro. É sorte. Bom, olha lá, quando ele altera alguma coisa, ele sempre demonstra aqui. Realizar uma nova pesquisa. Olha lá. Deveria ter algum lixo de memória que estava travado aí. Bom, mas a gente já identificou que é esse endereço de memória aqui, ó. Beleza? Bom, agora eu vou construir um programinha em hack, utilizando as APIs do Windows. Também vou construir em C. Então eu vou utilizar aqui, ó, hack.c, a extensão C. Vou include stdio.io.h, include stdlib, include windows.h, o header file do Windows. Int main, int argc. Eu vou passar void aqui, que acho que não é necessário isso aqui. E aqui eu vou colocar uma variável. Static int new values. Vou dar como 800. O valor lá está 100, então aqui a gente vai colocar como 800. Bom, aqui eu vou dar um return exit success. E aqui agora começa a brincadeira. Bom, para quem conhece Java, sabe quando a gente não utiliza, teoricamente, Java é uma linguagem de tipagem estática, então é uma linguagem fortemente tipada. C++ é uma linguagem fortemente tipada, C#, fortemente tipada. Porém, quando a gente não sabe o determinado tipo daquela variável, a gente sempre declara em Java, em C# como var. A gente coloca var, nome igual a Samuel. Então a gente não sabe o tipo daquela variável, ele vai pegar como referência o tipo dele quando for iniciado a primeira referência àquela variável. Então aqui seria em Java uma string, certo? C# string, C++ seria string. Bom, C++ a gente utiliza também esse parâmetro como auto, né? A gente não sabe o tipo de variável dele. Só que em C, essa abordagem é um pouquinho diferente. Contém sim um tipo, um keyword, que a gente diz, uma palavra-chave, que realiza essa verificação de qual tipo de variável pela primeira declaração, já que a pessoa, o programador, quando está desenvolvendo, não sabe qual será o tipo. Então ele pode declarar um keyword. E esse keyword qual seria? Para variáveis dinâmicas, né? Tipagem dinâmica. Bom, a gente sabe que void é um keyword que quer dizer o quê? Nenhum ou nenhuma. Então não quer dizer nada. Void não é nada. Inclusive a gente até passou ele aqui, ó, nos parâmetros. Void não é nada. Porém, há uma diferença de void para void ponteiro. Ponteiro de void. Ponteiro de void, ele não sabe qual que é o tipo, mas tem um. Ele só não sabe qual que é. Então em C a abordagem é um pouquinho diferente. A API do Windows, ela trabalha com um tipo de handle. O que é um handle? Um apoio. Vamos dizer assim, um apoio. Como assim um apoio? Um handle, ele é tipo um void ponteiro de objetos do Windows. Porém, void ponteiro a gente pode acessar aquele endereço de memória diretamente. Então o Windows, a API do Windows, ele utiliza esses handles para controlar e trazer uma melhor segurança para esses endereços de memória. Então existe uma variável, né, que é o tipo handle assim, que é do Windows, e ele é simplesmente, para a API do Windows, é um void ponteiro.
Simplesmente isso. Para o nosso programa, iremos utilizar um handle to window, que é um h-window, assim, handle to window. Bom, aqui iremos referenciar uma API que mexe com janelas. Então vamos pegar uma thread, o ID de uma thread de uma janela que está ocorrendo na nossa aplicação. Isso é um pouco mais fácil para a gente trabalhar dessa forma. E depois a gente começa a realizar a manipulação, o acesso naquele endereço de memória e realizar a sua manipulação. Bom, aqui iremos utilizar hand, eu vou atribuir uma variável, e aqui tem uma função chamada findWindow. Primeiro parâmetro, a gente não tem nenhum LPA class name, não tem nada disso, então a gente sempre passa como new. E logo em seguida, temos que passar qual é o nome do nosso programa. Bom, se a gente voltar aqui no Cheat Engine, podemos verificar, igual que está aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aqui está em parte de configurações. Bom, aqui a gente consegue visualizar, travando um pouco a máquina. Beleza, aqui a gente consegue visualizar o nome do nosso programa. Então ele está em um diretório absoluto, ó, C, username, program.exe. Bom, por que o nosso programa ele não se encontra igual esses que estão aqui, ó, tipo o Visual Studio Code, OBS, o próprio Cheat Engine, o Windows Explorer? Bom, porque o nosso programa ele é executado em um determinado diretório do nosso sistema operacional. Ele não é um binário que está com a variável path, a variável global. Então ele está sendo executado em um determinado diretório do nosso sistema. Então é necessário sempre informar qual que é o caminho absoluto. O caminho absoluto do diretório, que é esse aqui, ó, c:/user Samuel desktop diretório hacker _memory e program.exe. Bom, facilitando já o nosso lado, eu já construí o programa, já se encontra no próprio diretório do programinha que é o hack. Então a gente vai abrir o terminal aqui, temos utilizar o comando pwd e ele retorna para a gente o diretório absoluto. Vamos copiar esse diretório absoluto, colar aqui e adicionar mais um barra ao contrário para ele não identificar que é um caractere especial, um caractere não alfanumérico. E aqui no final iremos colocar o nome do nosso programa, program.exe. Beleza. Aí aqui podemos verificar se ele encontrou esse programa com variáveis de retorno. Então a variável, a função findWindow, ela retorna para a gente também se foi alocado uma memória para o handle to window. Caso não for, é como se ele fosse nulo, né? Então a gente pode sempre fazer essa verificação. E aqui, como a linguagem C não tem try-catch para verificações de exceções, a gente sempre tem que testar com if. Então é só a gente perguntar, h se encontra nulo? Então, vamos imprimir aqui, ó, fprintf, std error, mensagem de erro, program was not found. E aqui iremos retornar return exit fold. Beleza. Aqui não aceitou tudo em uma mesma linha, então vou colocar aqui dessa forma aqui. E assim a gente pode já pelo menos realizar uma compilação, né, para verificar se ele já está encontrando o nosso programa ou não. Então, hack -o hack. Aqui a gente pode já executar. Bom, e ele identificou o nosso programa. Eu vou realizar aqui, ó. Vou imprimir aqui no terminal. Was found. Beleza, o programa foi encontrado. Bom, mais adiante, agora
iremos fazer o quê? Agora iremos realocar um word, aqui então, um word i. Esse word i, ele é um unsigned long long, é um type defined, então um tipo definido. Eu posso utilizar esse word ou utilizar unsigned short. Na verdade é um unsigned short, né? Unsigned, só a extensão tá aqui um pouco inchado, short. Não tem problema, posso utilizar tanto ambos aqui. Aqui eu vou utilizar o get process id of thread. Aqui get thread get window, esqueci o window, get window thread process id. Bom, e aqui a gente tem que passar o nosso handle to word lá em cima e aqui o endereço de memória do i. Beleza. Aqui a gente pode também sempre perguntar aqui para ele como que... Opa. A gente pode perguntar aqui novamente, ó, se não tiver alocado também, a gente de novo faz a mesma pergunta aqui, ó. A gente imprime novamente que não foi encontrado, não foi thread window was not found. A gente pode reexecutar para verificar de novo, sempre compilando, programando um pouquinho, recompilando, programando um pouquinho, recompilando. Bom, só acabei tendo um pequeno problema aqui, tive que reexecutar o programa tudo de novo. Bom, voltando aqui, deixa eu verificar. Vamos realizar uma recompilação novamente para verificar como que tá. Tá. Esqueci de um detalhe muito importante aqui, ó. Que é um cast lpd word. Vou fazer um cast para esse lpd word, que é um type diff também, né? De um ponteiro do word. Então também é um ponteiro LPI, que é um ponteiro de word, type diff. A gente passa então um cast e um endereço de memória do word, que é um type diff de unsigned short, né? Bom, aqui a gente pode verificar aqui agora, executando novamente. Bom, ele não imprimiu nada, então quer dizer que ele teve sucesso. Até o momento ele conseguiu obter o ID da janela, o ID dessa thread. Bom, aqui agora iremos utilizar o handle, agora handle igual a open process. Aqui eu vou passar o meu dword. Aqui, ou melhor, dword não, dword e ele vem aqui no final. Aqui ó, é uma macro, né? From process all access. E aqui a gente passa o contexto uma macro false. Bom, agora tem uma função aqui, não sei por que está dando erro aqui ainda. Bom, agora melhorou. Acho que é algum processamento aqui, alguma falta de cache aqui do meu processador. Está tendo algum conflito com a extensão. Bom, mas aqui agora a gente vai utilizar a função chave, a função mestre que vai escrever naquele endereço de memória. Essa função ela retorna 0 caso obteve algum erro, então ela vai retornar 0 e retorna 1 caso teve algum sucesso. Aqui a gente vai utilizar aqui, ó. Então write process memory, ó, que está aqui. A gente passa o handle. Depois aqui a gente vai passar o endereço de memória, então até vou colocar um cast, ó, API. Aí como sim é um endereço de memória que ele se encontra em hexadecimal, então a gente troca para 0b, 0x. Se fosse
binário 0B, 0x. Aqui é um endereço de memória da variável que vai ser alocado aqui, que é o new values. Depois o tamanho do new values, então vou utilizar um size of aqui, size of new values, e o próximo parâmetro aqui não é necessário, então vou passar como nulo. Aqui ó, fprintf stdout, caso essa função aqui ela obtiver, deixa eu ver aqui, beleza, caso essa função ela for diferente de 0, deixa eu colocar memory change caso contrário change return existed folder. Beleza. Não é handle aqui, é handle. Beleza. A gente pode compilar agora. Deixa eu ser hack. Menos o hack. exe. E aqui podemos executar o programa. A gente pode vir aqui, ó, colocar lado a lado aqui. Aqui a gente pode executar o programa. Didn't change it. Deixa eu averiguar o que aconteceu aqui. Program.exe. Didn't change it. Oh meu Deus do céu, lógico que não vai alterar, né? Se eu não informar qual é o endereço de memória, ele não altera mesmo. Aí já é pedir demais, né? Bom, vamos lá. Tomar de novo. E aqui. Changed. Olha lá. Alterou o endereço de memória. A gente pode ver aqui. Antes o endereço de memória obtinha o valor 100. Como a gente pode ver aqui, ó, ele obtinha o valor 100 e agora foi alterado para 800, que é a memória que a gente alterou, né? Bom, inclusive aqui também atualizou. Antes de começo o valor da variável era 100 e agora foi para 800. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai alterar a memória de um jogo. Bom, eu vou deixar isso para a próxima parte, para a parte 2. Vou só limpar o meu programa aqui e já retorno aqui com vocês. Bom, voltando. Já executei meu jogo aqui. O jogo que eu queria apresentar é o Mafia, como vou utilizar ele de exemplo. Bom, entrando aqui no jogo, a gente pode verificar que a gente tem a arma aqui, né? A Colt. E a Colt no Paint ela tem 7 balas. Bom, agora que entra aquela questão de tentativa e erro, igual um cracker de programa. É tentativa e erro. A gente tem que verificar qual que é aquele endereço de memória que está mantendo aquele determinado valor. Assim a gente vai abrir o Cheat Engine. Então podemos vir aqui no Cheat Engine. Bom, podemos procurar pelo programa aqui. E vamos procurar o valor 7. Novo esquema, primeiro esquema. Beleza. Ele encontrou vários endereços de memória. Como assim tentativa e erro agora? Como que eu faço para poder encontrar qual que é o endereço de memória que está mantendo o valor daquele pente daquela arma? Que está com aquela quantidade de munição. Bom, retornando aqui no jogo, a gente vai começar a descarregar o pente. Então a gente dá um tiro e o Cheat Engine vai alterar o valor.
Como a gente pode ver, ó, ele mostra em vermelho, onde foi alterado os valores. E aqui a gente sempre realiza a busca da quantidade que tem no pente. Ó, busquei de novo, ele está diminuindo, está comprimindo a quantidade de valores. Então primeiro iniciou em 7, então ele agora começou a comprimir essa quantidade. Eu vou voltar aqui no jogo novamente, vou dar mais um tiro. Beleza. Retornando aqui agora no Cheat Engine. Agora ele está com 5, o valor é 5 agora. Vou voltar aqui, fazer mais uma pesquisa. Beleza, me entregou. Está comprimindo cada vez mais o endereço de memória. Bom, vou voltar aqui, vou dar mais um tiro. 4. Retorno no Cheat Engine. Aqui no Cheat Engine, troco o endereço de memória, coloco 4, atualizo. Bom, ele me entregou o endereço de memória aqui, ó. Então essa code que está mantendo lá aquela quantidade de balas no pente, né? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse endereço que está aqui. Ó, eu já tentei uma vez isso aqui no Mafia, sei que ele mantém isso. A gente pode colocar a quantidade de munição que a gente quer. Eu lembro que eu testei uma vez e coloquei 1000, mas aqui eu vou colocar como 7, que é a quantidade total. Bem aqui, eu vou trocar o endereço de memória dele. Qual é o endereço de memória que está sendo referenciado aquele valor. E aqui não é mais um programa que se encontra em diretórios absolutos no meu sistema. Agora o executável dele é global. Se a gente vir aqui e procurar aqui, ó, inclusive está aqui, ó, Mafia. Bem aqui em cima, um Mafia só. Olha lá, deixa eu jogar a lupa aqui novamente. A gente pode verificar que ele já se encontra, ele é um binário que está no path do Windows, então ele já se encontra como uma variável de ambiente, então não é necessário ter que informar qual é o executável em um determinado diretório. Deixa eu tirar a lupa aqui agora. Beleza. Então aqui a gente pode declarar o nome que está ali. O nome que está aqui voltando aqui no Cheat Engine, é Mafia, espaço, 2 pontos, ponto, Z maiúsculo, Z maiúsculo. A gente vem aqui, Mafia, os pontos, Z maiúsculo, Z maiúsculo. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Compilar o nosso programa, GCC, hack, -o, hack. Compilamos. Bom, como eu preciso que deu certinho, como eu preciso que essa variável ela sempre continue trocando o valor dela, assim que eu atiro, ela altera o valor, mas ela sempre continue transmitindo aquele mesmo endereço de memória com o valor 7, então eu preciso realizar um while infinito aqui, ó, um laço de repetição infinito, bem nessa função. Então, agora eu vou recompilar novamente. Recompilando novamente. Hack, agora eu vou executar meu programa. Ele sempre vai ficar imprimindo aqui pra mim, ó, a memória foi alterada. Voltando aqui, quando eu atirar agora, olha lá, ele está descarregando o code. Lógico que ele está, por conta de eu estar gravando, então pode ser que apareça que está mais lento, porque ele está consumindo memória da minha máquina, consumindo processamento, processador gráfico. Mas atirando, a gente consegue verificar que no Paint não é o valor sempre, ele não se altera, né? Ele não acaba a quantidade de munição que tem no meu Paint, na arma. Então a gente acabou de alterar o endereço de memória do jogo para que a gente tenha munição infinita. Bom, então é isso, gente. Ficamos por aqui. E se vocês gostaram, deixa um like aí, para dar uma força pra gente aí. Mas lembrando que isso é para fins didáticos. Então caso alguém queira testar seu conhecimento e mais a fundo, é bom sempre verificar um pouco como que funciona as APIs do Windows, no Linux também. Tem as APIs do Linux também para poder realizar cheat em memórias. Mas, forte abraço a todos aí, tamo nessa.